Você alguma vez já se falou, eu não me considero bonita e dentro dos padrões de beleza. Por isso, não sou uma mulher poderosa e autoconfiante. Gente, esse é o momento de acabar com essa objeção. Nós mesmos bloqueamos aquilo que nós acreditamos de nós mesmos e atraímos isso, né, para nós. Então, preste atenção. Falar que você não se considera bonita dentro dos padrões é uma objeção muito grande que você está falando em relação a você mesmo. E aí você não se torna uma mulher poderosa nem autoconfiante. Por quê? Porque você não se enxerga assim. Isso não é só com você. Muitas mulheres criam um bloqueio gigantesco por conta de sua aparência, o que pode acabar afetando a sua vida em geral, muito mais do que você imagina. Pode acreditar nisso. A sua autoimagem tem um poder extremo, pois é através dela que você programa a sua mente, formando o quê? Pensamentos sobre si mesmo. Você da maneira que você imagina e é assim que você age. Então, se você acha que você é uma mulher que não tem poder, que não tem atração, né, que não vai atrair ninguém, que é uma pessoa que não é poderosa, que não está dentro do padrão, se você afirmou, você afirmou e você mesma está dizendo isso, como que você quer que os outros te vejam de outra maneira? Se a sua autoimagem, você mesma é tipo um pacote de presente. Se você é um pacote de presente todo amassado, todo lá rabiscado, todo feinho, e é assim que você vê, porque às vezes a pessoa que vai pegar o presente nem vai olhar o papel, vai se importar mais o que está dentro, vai rasgar tudo e não vai ver. E você, quando se inferioriza e não vê esse valor, é como se fosse esse pacote de presente que você já está passando para o outro, como se você entregasse o presente para alguém e chamasse atenção para os defeitos. Você falasse assim, ó, oh, não repara o papel não, tá meio amassado, eu estava sem papel em casa, eu aproveitei de outro presente. Quer dizer, você não tem que falar nada, entendeu? Você tem que saber que dentro daquele pacote tem um presente maravilhoso e que a pessoa vai amar. Assim é você é uma pessoa maravilhosa, então você não pode se colocar dessa maneira, agir dessa maneira. É incrível que quando falamos sobre uma mulher marcante, empoderada, sensual, confiante, as pessoas sempre associam a uma mulher de beleza totalmente dentro dos padrões atuais da sociedade, com um rosto lindo, um corpo perfeito, né? Inclusive a Cleópatra ela é retratada dessa forma. Mas o que muita gente não sabe é que, na verdade, a rainha do Egito está bem longe de ter tido toda essa beleza. Vocês sabiam disso? É a forma como foi passado. Ninguém sabe ao certo como Cleópatra era fisicamente. Inclusive, eu assisti um documentário na Netflix recentemente sobre Cleópatra, porque eu queria saber quem ela foi. Eu não tinha muito conhecimento sobre quem era, né, a pessoa, assim, sabia da história, mas não detalhado. Pelos estudos ali, eles falam que, muito interessante, se vocês tiverem acesso, que ela era uma mulher, que aquela região ali não era uma mulher com esse padrão de beleza que passam aí, não. Era uma mulher pela época que ela vivia, pela cultura, né? Era bem diferente. Então, a referência que nós temos são as moedas da época egípcia que tinham o rosto da rainha estampado. Pesquisadores da Universidade de Newcastle concluíram que ela tinha o queixo pontudo, lábios muito finos, testa curta e um nariz considerável. Sendo assim, Cleópatra não era considerada bonita nem para os padrões de beleza da época. Olha que interessante, nem para a época ela tinha esse padrão. E aí o autor diz que quando ele estava estudando sobre o assunto, ele descobriu esse fato inusitado sobre Cleópatra. E ele fala, não pude deixar de me lembrar de Elisa, uma ex-colega de trabalho, que acabou se tornando uma grande amiga. Ele acabou, né, comparando ela a uma colega. Elisa era uma morena baixinha, de ombros largos, que usava óculos e, de acordo com os padrões de sociedade, não era consideravelmente uma das mais belas. Mas mesmo assim ela conseguia ser uma mulher extremamente marcante, autossuficiente, com uma autoestima a ponto de despertar inveja até mesmo em algumas mulheres que tinham um cargo superior ao dela dentro da empresa que trabalhávamos.
Não tem, às vezes, quando na escola você tem aquela colega que ela não é o perfil de beleza, mas ela é alegre, as pessoas querem ficar perto dela, ela aquela, né, tem aquele perfil de agregar as pessoas e não é nem exatamente uma pessoa bonita. Então isso acontece, né? É uma pessoa atraente. Elisa sabia chegar e conversar. Ela era alegre, olha o que eu falei, elegante, inteligente, confiante e muito sedutora, inclusive. Ela sabia muito bem como persuadir e influenciar pessoas. Inclusive, tem um livro muito famoso, eu não li, mas está na minha lista de compra, né? Como influenciar pessoas, né? Como persuadir e influenciar pessoas. Ser, né, atraente para as pessoas, atrair pessoas, inclusive em negócio. Mesmo não tendo uma beleza deslumbrante, lembro que na época de solteira, o que não faltava eram pretendentes doidos por ela. Ela era poderosa e sabia muito bem, porque aí a pessoa tem que saber usar, né? Como utilizar todo esse poder feminino a seu favor em todas as situações. Na época profissional, ela era excelente, nunca estava desempregada, pois, por incrível que pareça, ela era tão confiante e plena que passava praticamente em todas as entrevistas de emprego que era chamada e podia escolher tranquilamente onde trabalhar. Era e ainda é bem raro encontrar uma mulher que realmente tenha toda essa segurança e poder e que principalmente saiba utilizá-lo. Mas a questão é o que Cleópatra, o que Elisa e algumas pouquíssimas mulheres têm, é as que tornam tão únicas e poderosas, independentemente da sua fisionomia, do seu rosto, né, do seu perfil. E por que nem todas as mulheres conseguem ter esse dom especial? Qual é o segredo? Pensando nessas questões, assim que iniciei meu estudo, o autor diz, né, sobre esse assunto, ele entrou em contato com Elisa e convidou Elisa para um café. Ela explicou na ela sobre a sua pesquisa, né, e o seu desejo ardente de poder ajudar as pacientes dele, porque ele trabalhava na época com mulheres e eles viam que as mulheres sofriam com autoestima, então ele queria entender o que ele poderia contribuir com essas mulheres que sofriam de baixa estima e insegurança. E aí ele diz que ele praticamente entrevistou Elisa, ele fez milhares de perguntas a ela e muito calmamente ela respondeu cada uma delas. Então o autor fala, olha, começou me contando sobre a sua história. Diferente de Cleópatra e das mulheres egípcias, ela não nasceu num berço de ouro e não teve uma vida fácil. Ela me contou sobre ter perdido a mãe cedo, ter sido expulsa de casa pelo pai, que era alcoólatra, aos 17 anos, e ter tido um relacionamento extremamente tóxico e abusivo, que abalou muito. Gente, nada diferente de muitas nós, mulheres, que já passaram por questões familiares, questões de relacionamentos. Ou seja, ela era uma mulher comum, que nasceu sem privilégios e não foi criada com alguém que a empoderou, né? Criada por alguém que acabou empoderando. Mas o que fez com que ela fosse diferente? O que fez com que ela seja diferente, né? Ser o que ela era? Como não conseguiu despertar esse todo, né? Como ela conseguiu despertar todo esse poder dentro de si, mesmo tendo essa história de família, né, desestruturada, não era a família perfeita e não ter sido uma pessoa incentivada a colocar sua autoestima, né, lá para ter esse poder todo que ela exercia. E aí ele diz, ela me contou que desde sempre foi obrigada a se virar sozinha em tudo. E após o término do seu relacionamento, ela percebeu que a única pessoa com quem ela poderia contar para tirá-la do fundo do poço por toda a sua vida era ela mesma. A conclusão, né, gente? Quem vai nos salvar? Nós mesmos. Nós precisamos nos salvar. Ela precisava se erguer e, sendo assim, ela tinha duas opções: passar o resto da vida na mesma situação, autocriticando, se vitimizando, como uma autoestima baixa, ou
se aceitar e amar-se e se tornar a melhor que poderia ser. E ela escolheu a segunda opção. Eu também, na minha vida, acabei passando por alguns momentos de desisto ou continuo. E aí, como nós somos nossos salvadores, eu, né, acabei optando pela opção também de dar continuidade e me melhorar a cada dia. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente se ergue, a gente só não pode desistir. Desistir jamais, né? Enquanto estamos aqui, vamos à luta e vamos nos melhorar. Aqui tem um trechinho do que Elisa falou. Vamos ver o que é? Desde então, eu me fortaleci, investi em mim mesma, em autoconhecimento e em valores internos. Olha só, ela investiu em se conhecer, que me fizeram ser quem eu sou. Isso é uma jornada só, uma jornada sozinha, uma viagem sozinha. Não vai ninguém te acompanhar nessa jornada, onde só eu posso fazer por mim. E sendo assim, só eu posso determinar o meu valor e me transformar quantas vezes for necessário. Quer dizer, cai, levanta, porque ninguém vai te socorrer. Não é um processo fácil e muito menos rápido, mas eu tento melhorar 1% a cada dia. Olha que interessante. Se a gente fizer 1% a cada dia da nossa capacidade, já é mudança. É melhor do que 0%, né? Eu me aceitei, é muito importante a autoaceitação, né? Você saber que tem coisas que podem mudar. Você pode se arrumar, você pode passar um batom, você pode passar maquiagem, você pode colocar bijuterias, você pode ir no salão, né? Mudar o seu corte, fazer penteados, fazer suas unhas. Você pode se melhorar por fora. Existem procedimentos estéticos, você pode ir para uma academia. Se você não sabe dançar, você pode ir para uma aula de dança. A gente pode se melhorar em tudo, principalmente por dentro, porque a gente pode melhorar por fora o que pode ser mudado, mas a gente tem que se aceitar, né? E se a gente pode fazer esse autoconhecimento, a gente pode se melhorar por dentro e por fora. E se aceitar, né, gente? Se você tem alguma coisa que não pode mudar, eu sou assim. E se pode mudar, vamos mudar, uai. Vamos mudar. Não é um processo fácil e muito menos rápido, mas eu tento melhorar 1% a cada dia. Eu me aceitei, dei o melhor, meu melhor, e passei a me enxergar como uma mulher poderosa. E isso muda. A maneira como você se vê, como você se olha, como você se enxerga, faz toda a diferença. Ou seja, a beleza vai muito além dos seus traços. Elisa se comportava como uma mulher bonita e estava sempre vivendo a sua melhor versão. Ao invés de odiar o que via no espelho e viver reclamando, Elisa escolhia melhorar como podia. Isso aqui é muito interessante. Eu aprendi há um tempo atrás, uma pessoa que eu conheci, até li o livro, Leila Navarro. Na época ela contou a história e ela falou sobre isso, que o marido chegou para ela, né? Eles eram bem-sucedidos, o marido era médico, ela que cuidava de tudo, eles tinham uma fazenda. E isso aí já tem, acho que uns 12 anos, mais, acho que tem mais. E o marido chegou para ela e falou assim, querida, eu quero o divórcio. E ela que cuidava da agenda dele, ela que cuidava da casa, ela que cuidava da fazenda, né? Ela foi se deixando dona de casa, cuidava dele, e ele foi se melhorando, né? Foi fazendo doutorado, mestrado, né? Mestrado, doutorado, foi se melhorando, e ela deu a vez a ele, né? Para ele estar fazendo essas mudanças na vida. E o que aconteceu? Ele chegou para ela um dia, eu acho que ele se envolveu com alguém bem jovem, e ele falou, eu quero me separar. E o que ela fez? A postura dessa mulher não era uma mulher jovem mais, né? Já era uma mulher meia idade, eu acredito, na época, pelo que eu conheci, né? Pelo que ela se apresentou, foi uma palestra, né? Que ela foi. E ela chegou lá toda empoderada, ela, sabe, foi muito bonita, ela parecia uma artista de Hollywood. Aquela mulher, quando chegou no palco, ela parecia, foi um evento de professores. Ela chegou, foi no Rio de Janeiro, ela chegou naquele palco cheio de plumas, cheio de paetê, acompanhada de dois homens
pretos lindíssimos, e a gente não sabia que era ela, a gente pensando que era alguma atriz de Hollywood, né? Sabe aquela mulher empoderada? E aí ela contou essa história pra gente, e ela disse o que que ela fez. Ela virou para ele e falou assim: tá bom, meu querido, você quer separar? Tudo bem. Você toma conta do consultório, toma conta da fazenda, toma conta das crianças, porque eu vou fazer meu mestrado nos Estados Unidos. Então, ela transformou aquele problema que poderia ter jogado ela na cama, chorar, e ela aproveitou aquele momento e falou: a vez dele agora é a minha. E ela virou palestrante, ela escreveu o livro, ela contou essa história, e, né, e ela mudou a realidade dela. Então, foi muito interessante porque ela falou sobre o espelho, se olhar no espelho todos os dias. E quando eu fiz a minha mudança, né, em 2020, que eu emagreci 6 quilos em 2 meses, né, estava sendo acompanhado por uma nutri, eu fiz jejum, fazia caminhada, andava de bicicleta. Ela mandou eu emagrecer para 60. Eu tinha que perder uns 7 quilos na época, acho que uns 7. Mas eu me lembro que eu cheguei nela com uns 67 quilos, eu acho. Só que eu acho que eu tinha que perder uns 6, eu perdi 8. E eu gostei tanto, embora as pessoas criticassem, aí você tá. Teve gente que me falou, claro que gente obesa, né? Que falou, você tá horrível, porque não é fácil, né, gente? É um desafio, a gente se desafia. Eu tive que abrir mão de comer besteira, eu fiz a minha reeducação alimentar, eu fazia caminhada, andava de bicicleta, então foi uma época de pandemia, né? Mas eu fazia isso aqui na quadra do bairro, que eu já contei no canal aí, né, Denise Chagas. Eu fiz a minha mudança, e mesmo quando eu não estava ainda no meu peso ideal, eu já fiz vídeos falando isso para quem quer emagrecer. Se olha no espelho e não vê a imagem que você está agora, que não te agrada, veja a pessoa que você quer se tornar. Então você olha no espelho, você se elogia, você diz o quanto você se ama, o quanto você é empoderado, o quanto você é importante, por seu cérebro ir aceitando essa nova imagem que vai vir para você. Em 2010 eu emagreci também, na época eu não conhecia jejum, mas foi atividade física, caminhada, hidro, mudança, foi a dieta tipo sanguíneo. E eu emagreci também em 2 meses, foi muito rápido, porque eu tenho essa facilidade. Quando eu sei o caminho, eu sei onde ir, como chegar lá. E nessa mudança, quando eu encontrei uma pessoa que morava lá, ela falou: Denise, você tá doente? Porque a mudança foi muito grande. Lá eu tava com 70 e pouco, eu acho que eu tava quase com o peso que eu tô agora. Né, um processo de ansiedade, fim de relacionamento, e aí quando você se deixa mesmo. É muito tempo que eu não tô nesse peso que eu tô agora, né? Foi um processo que eu passei aí também de perdas, e isso mexeu muito com a minha insegurança, com o meu emocional. E aí você, tipo assim, não tô ligando pra nada, vou comer tudo. E também uma colega que falou comigo, você fica muito velha, magra. E quando a gente deixa a opinião dos outros entrar na nossa cabeça, a pessoa entra na sua mente, né? Como dizem, né? Entra na mente, você começa a achar que a pessoa tá certa e a sua opinião não vale nada, porque você tá com baixa estima. E aí eu falei, deixa engordamento, não tô ligando pra nada, deixa explodir. E na época, esse exercício do espelho, ela ensinou um outro exercício. Ela disse que ela pegava folhas de papel, né? Fazia cartazes e colava na porta, colava na parede, colocava no teto, só com palavras positivas. Eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou poderosa. E tudo aconteceu para ela. Então é importante a gente ter cuidado com as nossas palavras. E aqui diz, olha, além do espelho, viver reclamando. Reclamar significa clamar novamente. Então, se você está insatisfeito e você fica reclamando, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô velha, eu tô. Você está afirmando para você, então você está clamando por aquilo para vir mais. E o que você pode para fazer as mudanças? Eu, por exemplo, no meu momento que eu perdi minhas roupas, eu estava manequim 38, 40. E eu não tô mais no 40. Eu já estou indo, não comprei roupas, mas eu tipo já estou indo pro 42, né? E o que eu fiz?
Já comprei uma cinta ontem, inclusive eu comprei G, mas ela tá larga. Eu vou precisar trocar. Vai ter que ser M, porque as minhas P, né, a minha P não tá dando. Então, a gente começa a fazer o quê? Mudança. Já comecei jejum intermitente semana passada. Então, a gente tem que mudar, não é ficar só no reclamando. E aqui continua, olha, ela estava sempre se cuidando internamente e externamente, dentro e fora. Treinando, cuidando da alimentação, é que eu falei para vocês, andando muito bem arrumada, perfumada. A gente tem que fazer mudanças, porque se você está com baixa estima e você começa, né, a se entregar, você vai piorando. Se você anda desarrumada, se você não levanta da cama, se arruma. Se você não sai, se não perfuma, se você não cuida do cabelo, se você não cuida das unhas, se você não procura sair, só vai piorar. Então, quando você começa a melhorar, mesmo você não se sentindo bem, você vai forçando e você vai acostumando. Porque leva 21 dias para o nosso cérebro aceitar as mudanças. Ou seja, dando o seu melhor por si mesmo. Isso faz com que ela, né, faz com que a pessoa se sinta melhor, tão bela e empoderada, que as pessoas ao seu redor acabam achando isso também, porque você está passando uma imagem, né, pois ela se vende a imagem de uma mulher bonita, assim como Cleópatra. Então, quando você muda, por isso que nós, né, falamos, quando você muda, tudo ao seu redor muda. O que realmente fazia com que os homens caíssem aos pés da rainha não era a sua beleza. Era de fato que ela era uma pessoa extremamente culta e era segura de si mesma. Então é importante a gente estar aprendendo, a gente estar estudando, a gente estar melhorando, a gente saber conversar, porque você atrai as pessoas pela postura que você tem. E você não precisa começar a frequentar uma academia amanhã no desespero, né? Ou sair comprando roupa ou ir para o salão toda semana. Viver a sua melhor versão é fazer o melhor de si de acordo com a sua realidade e suas condições. Então você vê acessórios, começa a usar, começa a trocar, começa a mudar coisas que você já tem em casa. Não tem dinheiro para ir para uma academia? Começa a caminhar no seu bairro, numa pracinha ou em casa. Tem vários vídeos de pessoas que fazem vídeo, as pessoas treinam em casa. Você pode treinar com o peso que você tem em casa. Eu já vi gente pesar com aquelas garrafas PET de refrigerante que coloca ali água ou areia ou algum mantimento, né? 2 quilos, 5 quilos, 10. Você vai fazendo aos poucos essa mudança. A verdade é que apenas você pode determinar o que é bonito ou não ao seu ser. E isso reflete diretamente na forma como o mundo te vê e a forma como você se trata. Mostra às pessoas como você deve ser tratada. Consegue perceber o poder que isso tem. Como superar? Olha só, é uma pergunta. Consegue perceber o poder que isso tem dessas mudanças? Como esperar que o outro te trate bem se nem você mesmo se trata? Então, isso aqui é muito importante. Se você mesmo não se valoriza, não se trata, como você quer que o outro te veja diferente? E aí vem outras perguntas. Quanto você tem investido em você? Você realmente se comporta como uma mulher bonita? Qual a imagem que você tem vendido sobre você? Então, isso aqui é muito interessante, gente. Muito interessante mesmo, a gente tem que ficar atento. E o autor ainda diz que ele começou a conversar com a irmã dele e ela disse para ele que um dos maiores aprendizados que ela teve convivendo com outras mulheres, né, que era a mulher lá a irmã dele estava morando lá no Egito, então ela conheceu muitas egípcias, foi aceitar e honrar quem ela é. Você não vê uma mulher egípcia dizendo que não gosta de determinada parte do seu corpo ou reclamando de rugas. Inclusive, as egípcias não têm esse perfil que a gente tem aqui, né? São mulheres bonitas, mas elas não são esse perfil de beleza que nós temos aqui na América, né? Elas não ficam reclamando das olheiras, não ficam reclamando das rugas, se elas estão acima do peso. Claro que elas se cuidam e elas conhecem os seus defeitos, né? Como todo mundo. Acho que tem dinheiro, pode fazer procedimento estético quando acha que deve, só que elas não ficam se insultando o corpo dela, né? O templo delas.
o tempo todo. Elas não ficam se sentindo inferiores com os detalhes. Elas realmente honram quem são e elas acreditam que o corpo que lhes foi dado é uma dádiva que deve ser cultivada, ter cuidado, independentemente da sua classe social. Então é muito importante isso, né? A grande maioria anda muito arrumada, bem cuidada, porque o costume deles é assim, né? Diferente do nosso. Mas é importante a gente olhar e fazer e se sentir confiante. Aqui as mulheres brasileiras já é diferente. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Meu nome é Denise Chagas, obrigado por você estar aqui. Até a próxima.